Aí buscou. É coisa linda quando a gente chega em casa, a gente abre a porta. Eu tenho um convidado. Senhor Jesus, entra. Senhor Jesus, pode entrar. A casa é tua. A casa é tua. Oh, aleluia, aleluia. Meu Deus, o Senhor me sacaneou hoje. Eu estudei desde o meio-dia até as 5 da tarde uma palavra. Eu digo amém, Senhor, é esta palavra. E aí eu saí para buscar alguns irmãos em oração, e o Senhor determina que não é aquela. Ele mudou a palavra. E amém. Aquela que eu estudei, de repente eu iria falar coisas que eu estudei. Esta aqui eu não estudei, eu vou falar aquilo que ele mandar eu falar. Aleluia. Uma palavra muito conhecida, mas vai falar forte ao nosso coração. Abram suas Bíblias em Jonas, no livro de Jonas. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, eu sinto a presença dele aqui tão linda, tão gloriosa, desde o início do culto. Quando a gente entrou aqui, ele já estava nos esperando nesse ambiente. Oh Deus, aleluia. Aleluia. Vou ensinar uma coisa para você que o Senhor me ensinou. O Senhor, Ele é um Deus que Ele trabalha por fases. Ele nos prepara, nos capacita e nos passa de fase. E hoje eu meditava na palavra lá, quando eu buscava, onde a sua vida disse assim: vamos fazer um quartinho lá em cima para o nosso Senhor de Deus que está passando por aqui. E eu fiquei pensando naquela palavra, e o Senhor ministrava o meu coração. Só pode construir um segundo piso quem tem alicerce. E às vezes, para fazer o alicerce, para dar suporte, é preciso mexer na fundação. Se você está passando por algum processo na tua vida, começa a dar glória a Deus, sabe por quê? Ele está preparando o teu alicerce para uma nova fase, para algo que Ele vai fazer novo na tua vida. É preciso, irmão Júnior, passar por um processo para que Ele deixe a gente preparado para o segundo piso, para a nova fase. Vocês estão entendendo, né? Quem encontrou Jonas, capítulo de número 1? Aleluia. Quem encontrou e quiser se colocar em pé. Jonas, capítulo de número 1. Santo é o Senhor dos exércitos. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração para todo o céu. Jonas, a versão que eu tenho aqui, o título é assim: Jonas abandona a sua missão. Versículo 1, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor chamou um homem e deu para ele uma missão. Deus chamou Jonas e deu para ele uma missão. E a gente costuma falar Jonas, o fujão. Quem conhece a palavra sempre pega e bota lá só as culpas em Jonas, como se a gente também não fugisse. Deus às vezes nos dá algumas missões e a gente foge, ou fica pedindo 405
confirmações. Confirma, Senhor, confirma, Senhor, confirma, Senhor. Na verdade está com medo de fazer. Ele chama aquele homem e diz para aquele homem: olha, vai lá e clama sobre aquela nação, sobre o povo de Nínive, para que eles se arrependam, para que eles se arrependam, ouçam e possam se arrepender, para que eu não os destrua. Só que Jonas não gostava daquele povo, porque aquele povo era extremamente mau, era inimigo do povo de Deus. E Jonas ouve a voz do Senhor e decide fugir. Deus disse para ele: vai para o sul. E ele disse: vou nada, vou para o norte. Vocês riram, né? Vocês veem, vou nada. Ele foge da presença do Senhor. Só que não tem como fugir da presença do Senhor, porque o salmista deixa claro que aonde a gente for, o Senhor está. Se a gente for no mais profundo abismo, Ele está. Se a gente for no mais alto das nuvens, Ele está. Se a gente for no mais profundo do mar, Ele está também. Aonde você estiver, Deus está lá. Aleluia. Não tem como você se esconder. Às vezes a gente pensa: aqui o pastor não está me olhando, a minha esposa não está me olhando, o meu marido não está me olhando, o meu pai não está me olhando. Ei, tem alguém que está contemplando. E esse alguém que está contemplando tem poder para mudar a tua vida. Esse alguém que está contemplando tem poder para salvar e para lançar no inferno. Então não é a minha preocupação com o homem ou com a mulher. A minha preocupação é que não tem aonde eu vá que o meu Senhor não esteja lá primeiro que eu. Não adianta eu fingir alguma coisa. O meu Senhor sabe quem eu sou na minha essência. E este homem tenta fugir da missão do chamado, indo para um outro lugar. Só que nós vamos ver o que acontece quando a gente desobedece ao Senhor. Vamos acompanhar comigo? Vamos pular lá para o versículo de número 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, e indo para Tarsis, descendo a Jope, achou ali o que, gente? Um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, fugindo assim de diante da face do Senhor. Olha a atitude dele. A Bíblia diz que ele achou ali um navio que ia para Tarsis. Uma coisa eu aprendo aqui: quem está fugindo não importa nada mais para ele. Quem está fugindo, quem não sabe a missão que tem ou não quer obedecer ao Senhor, pouco importa para ele o que ele vai fazer. Não importava o navio, importava a direção. Ele queria fugir. Ele escolhe um navio qualquer e ele pula para dentro daquele navio. Ele paga a passagem para ir embora. E Deus querendo levar ele para outro lugar. Duas coisinhas para você: se você decidir fugir, te prepara para pagar o preço. Mas se você resolver obedecer, fica tranquilo, porque o que te chamou vai te sustentar em toda a tua missão. Aleluia. Ele teve que pagar o preço, ele teve que pagar a passagem. Ele sobe naquele navio e pouco importava para ele que navio era, o que aquele navio ia fazer. Tem vaga para mim? Tem. Então deixa eu entrar aí nesse navio. Está indo para onde? Para Tarsis. É para lá que eu vou. Só que esta decisão deste homem vai levantar um grande problema. Olha só, versículo 4. Mas o Senhor mandou quem? Ao mar um grande fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para... Jonas ouviu o Senhor e não obedeceu. O vento e as águas ouviram o Senhor e obedeceram. Essa tempestade se levantou por causa da desobediência de um homem. Quando nós enfrentamos tempestade nas nossas vidas, nós podemos parar e olhar: Senhor, essa tempestade é o Senhor me moldando? Ou esta tempestade se levantou porque eu estou desobedecendo ao Senhor?
Porque tem tempestades que vão ser para nos estruturar, para mexer na nossa estrutura, para nos fortalecer, para construir o segundo piso que eu falei para vocês. Mas tem tempestades que o Senhor levanta porque nós estamos em desobediência. Deus não tem prazer em castigar ninguém, mas se preciso for, Ele vai castigar. Sabe por quê? Porque Ele quer salvar você. Aleluia. Se preciso for colocar uma enfermidade numa pessoa para que ela se dobre para Ele, Ele coloca. Porque importa para Ele a tua alma. Se preciso for, o Senhor lança algo que você não vai gostar, mas Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a minha e com a tua alma. Aleluia. Posso subir no barco? Pode. Vou-me embora. Estou indo para outro lugar. O Senhor não tem nada a ver com isso. Eu não vou lá fazer. E o Senhor levanta uma grande tempestade e o barco começa a quebrar-se. Olha o que diz no versículo de número 5. Então temeram quem? E clamavam cada um ao seu, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e ficou extremamente preocupado. É isso que diz aí? Ele foi dormir. Ele foi dormir, irmão. O povo estava apavorado, mas o culpado daquela história estava dormindo no porão. O que se leva numa viagem? Quando a gente vai viajar, a gente leva coisas importantes para nós. A gente não leva porcaria. O que estava naquelas fazendas, naquelas coisas que o povo tinha, eram coisas importantes para aquela população do barco. E por culpa daquele homem, a primeira coisa que eu vejo que acontece, o mar se levanta, o vento levanta, e as pessoas que estão no barco começam a sofrer as consequências de um homem desobediente. Além do perigo de vida, elas começaram a ter que abrir mão daquilo que elas tinham. Joga no mar, joga as malas no mar, e eu imagino que tivesse joias, que tivesse valores, mas entre a vida e os objetos, o que importa é a... Jogaram tudo, se desfizeram de tudo, mas o mar estava agitado. O Senhor não cessava aquelas ondas, e aquele povo clamava aos seus deuses, é o que diz aí, não é? E Jonas fazer o quê? Nós não podemos ser como Jonas, nem em desobediência ao Senhor, nem em cessar a nossa oração. Porque a gente vê no Antigo Testamento o povo orando 3 vezes por dia. Era a hora da oração. Daniel, 3 vezes por dia. Só que aí vem Jesus e diz o quê? Orem sem. E Jonas, eu vou dormir. E a tempestade, os outros vão morrer. Vou morrer, mas vou levar uma galera junto comigo. O vento continua batendo, o barco continua quebrando, e aquele povo em desespero, clamando aos seus deuses. Sabe aqueles deuses que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não respira, tem perninhas, mas não anda? Pois é, clamaram aqueles deuses, a todos os deuses, e nenhum deles fez com que o vento acalmasse. Só que aí no versículo de número 6 tem algo aqui que é importante, é uma chave para mim e para a tua vida. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Olha o que ele chamou o cara. Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Agora
Agora, e só agora, o dono do navio vai querer saber quem é Jonas. Porque naquele momento em que Jonas foi pular para dentro do barco, o que importava era quanto ele podia deixar na entrada. E o barco aqui significa a minha e a tua vida. Quem são as pessoas que tu permite entrar dentro do teu ciclo de amizade? É só chegar? É de qualquer jeito? É olhar para ver o que a pessoa pode deixar? O mestre do navio olhou o que ele podia deixar. É tanto, que assim é tanto. Toma, beleza. Agora, e só agora ele se preocupa. Quem tu és? Quem é o teu Deus? Por que será que isso está me acontecendo? Se a gente fizesse essa pergunta antes de deixar entrar no barco, talvez a gente não enfrentasse muitas tempestades que enfrentamos. Aleluia. Se a gente fosse um pouquinho mais... Eu não estou dizendo que não é para se chegar aos pecadores, aos publicanos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que uma coisa é eu chegar, eu me tornar amigo, mas saber o seguinte: peraí, precisa de uma conversão. O acesso que eu posso dar para ele é até certo ponto. Até certo ponto. Esse cara entra dentro do barco. E por culpa dele, o navio inteiro começa a quebrar. A população toda dentro daquele barco está prestes a morrer. Agora, quem tu és, cara? De onde tu veio? Quem é o teu Deus? Essa pergunta a gente tem que fazer antes, não depois. Cuidado com as pessoas que se aproximam de ti, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, isso, isso e isso, o Senhor diz o quê? Eu não conheço vocês. Nem todos que dizem professar a mesma fé que eu e você realmente professam a mesma fé que eu e você. Nem todos que se ajoelham para orar a Deus fazem isso de coração. Nem todos que te abraçam realmente te amam. Lembra que Jesus tinha um ali que estava junto com ele, comia com ele, dormia com ele, mas não estava com ele. Não tinha o mesmo propósito. Se esse homem pergunta antes quem tu és, por que tu está querendo viajar? Por que tu quer entrar no meu barco? Qual que é a tua intenção? Porque tem pessoas que se aproximam em nós por algum motivo, que não simplesmente a nossa pessoa. Eles querem algo que eu e você temos para oferecer. Ali foi um jogo de interesses. Um tinha dinheiro para dar e o outro tinha uma vaga para oferecer. Só que com Deus não é dessa maneira. Com Deus não é um jogo de interesse. Com Deus é um coração contrito, verdadeiro. É um coração obediente, é um coração que realmente emana amor de verdade. Mas não tem interesse. Eu não quero nada de ninguém. Eu não preciso. O que eu quero é que o Senhor, a sua graça, a sua misericórdia seja sobre todos nós. Sabe por que está havendo esse mover do Espírito Santo aqui? Sabe por quê? Está respondido na palavra, irmão. Quão bom e suave é que os irmãos vivam, hein? É como o azeite que desce. E o azeite, o que é? É o Espírito Santo. Enquanto nós tivermos o mesmo propósito, apesar de que nem todo mundo está, mas onde a grande maioria está no mesmo propósito, o Senhor estende a sua mão e diz: cumpra-se. Se dentro da tua casa houver divisão, ela não prospera, mas se tiver no mesmo Espírito, se prepara, porque grandes coisas tem o Senhor preparado para mim e para você. Aleluia. Dentro daquele barco tinha um homem que estava em desobediência a Deus, e por causa da desobediência o barco estava quebrando. Pessoas perderam os seus bens, estavam prestes a perder as suas vidas. Mas vamos ler um pouquinho mais. Versículo de 1 no 7 diz assim: e dizia cada um ao seu: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre
Jonas. De alguma maneira, eu creio que o próprio Senhor permitiu. Vou mostrar quem é o culpado de tudo isso. Quando caiu sobre Jonas, olha só, versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este Mal. Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Essas perguntas não eram para ter sido feitas antes de subir o barco? Nossa vida é um grande barco que enfrenta tempestades, que flutua sobre as águas. Só que, assim como este barco aqui que aceitou Jonas, sem critério algum, sofreu as consequências. Se eu e você agirmos da mesma maneira que este mestre do navio agiu, sofreremos consequências semelhantes a que eles sofreram. Porque nem todo mundo que te abraça, que te beija, realmente quer o melhor para você. Esteja atento. Esteja atento. Mas cuidado. Cuidado com quem se aproxima de você. Diz-nos quem tu és, de que terra vens, quem é teu povo. Ele lhes disse: eu sou, aleluia, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Teme nada. Se temesse, não tinha fugido. Se temesse, tinha obedecido. Sou hebreu e temo ao o Deus do Céu. que fez a terra e que fez o mar. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que tu fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhes tinha dito, ele tinha declarado. Naquela conversa ele disse: eu estou fugindo do Senhor. Eu estou fugindo do Senhor. E ao fugir do Senhor eu decidi entrar nesse barco, que não ofereceu nenhum critério para eu pular para dentro dele, que não se preocupou comigo nem com o que eu estava fazendo. E por causa disso, nós todos estamos perecendo. Oh Deus. Começa a orar a Deus. O irmão Marinaldo lembra de eu contar essa história. E vocês, alguns aqui também. Quando eu aprendi a fazer a tal da oração: Senhor, dentro da minha casa somente quem vem enviado por ti. Eu não quero dentro da minha casa pessoas que vêm para cá para fazer qualquer coisa que não seja da tua vontade. Pessoas que o Senhor tem para a minha vida, manda para a minha casa. E as que não tem, estão aqui, arranca. 15 dias se passaram aproximadamente e eu disse para a pastora assim: amor, cadê os guri? Os casaizinhos que iam lá em casa. Dia sim, dia não. Dia um que ia lá, dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Eu já contei para vocês. Jantar. Deus arrancou lá. Por sorte eu tinha feito aquela oração em voz alta e a minha esposa disse assim: tu te lembra da oração que tu fez? Digo amém, Senhor. Eu pedi para o Senhor: tira da minha casa aqueles que não são enviados do Senhor. Faça essa oração. Quem está disposto aqui a ficar sozinho com Deus? E alguns que não levantaram a mão. Eu prefiro ficar sozinho com Deus. Se for para atrapalhar a minha vida, a vida da minha família, muito obrigado, eu fico sozinho com Deus. Ah, pastor, mas eu não sei viver sozinho. Então viva amontoado. Deixa Jonas entrar na tua vida. Só não reclama das tempestades. Seja criterioso. Seja amoroso.
poderias aconselhar o Jonas, mas não botar Jonas para dentro da tua casa. Porque se ele está em desobediência e tu tentar poupar ele, tu vai entrar junto na punição. Teve um pastor que foi ajudar outro pastor que estava passando por necessidade. E o pastor começou a passar dificuldades financeiras. E o outro pastor começou a: eu pago a tua água, eu pago a tua luz, eu pago o teu rancho, eu pago a tua água, eu pago a tua luz, eu pago o teu rancho. E aquilo foi indo mês. Daqui a pouco aquele pastor que estava ajudando foi orar a Deus dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou ajudando o teu servo e agora quem está precisando de ajuda sou eu. E ele começou a orar e o Senhor respondeu para ele dizendo assim: quem é que mandou tu te meter aonde eu estou tratando? Se tu entrar para atrapalhar, eu boto tu no mesmo tratamento. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes, irmão Danilo, a gente tem a melhor das intenções e acha que está ajudando Deus. E não está. E vai entrar no tratamento junto com o outro. Experimenta fazer queda de braço com Deus para ver quem é que vai ganhar. Esses homens aqui não tiveram critério, pagaram alto preço. Versículo de número 11. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Oh Jesus! E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram a quem? Ao Senhor. Está com letra maiúscula aí? Sim. Então está falando do nosso único e verdadeiro Deus. E clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no ou ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Agora eles lançaram ele ao mar, e eles disseram: Senhor, nos perdoa por essa morte. Trocando em miúdos, em outras palavras, nos perdoa por esse sangue inocente. Nós vamos jogar esse cara no mar. Agora eles têm uma culpa que eles não precisavam ter, se eles tivessem tido critérios. O Senhor, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Tudo está na Bíblia. Toda a orientação que o ser humano precisa está na Bíblia. Quando tu compra um produto novo, quando compras um armário, uma geladeira, um computador, quando abres a caixa, qual é o primeiro item que tu te depara? O manual do fabricante. Não está ali o manual do fabricante? Ali está a ideia do fabricante, certo? Para que você possa montar e usar da melhor maneira, correto? É a ideia do fabricante. Aqui está a ideia do nosso fabricante. Aleluia. Glória a Deus. Aí a pessoa monta sem ler o manual. Eu acho que mandaram uma pecinha de reposto, porque sobrou uma. Não sobrou. Foi tu que montou do teu jeito. A palavra de Deus, ela é para ser lida dia após dia e dizer para o Senhor assim: Senhor, qual é a instrução para o meu dia hoje? Hoje eu preciso saber. Eu preciso que o Senhor me guie. E tudo está na palavra. O casamento está na palavra.
Os filhos estão na palavra. O trabalho está na palavra. Tudo que você procurar está na palavra. A direção está na palavra. Quando o Senhor fala conosco, eu li há pouquinhos dias aqui, preguei sobre o filho pródigo, mas ali tem 3 parábolas. Fala da ovelha que o pastor perdeu, porque a parábola diz, e o pastor, conduzindo ali, ele perdeu uma ovelha. É pregado, a ovelha se perdeu. Não, não se perdeu. A Bíblia, na versão que eu tenho, pelo menos diz que ele perdeu a ovelha. Então, na condução daquelas ovelhas, daquelas 100 ovelhas, uma ficou para trás em algum momento e ele não viu. E aí no coração dele bate aquele desespero de culpa. Eu estava conduzindo e eu perdi ela e não vi. Ele deixa as 99 em segurança e volta. Quando ele volta, ele encontra, depois de um tempo, pega aquela ovelha e põe ela nos ombros e traz ela para casa, irmão Danilo. E quando chega com ela em casa, ele faz uma grande festa. E ele convida quem? 2 classes de pessoas. Ele convida os amigos e os vizinhos. 2 classes de pessoas, amigos e vizinhos. Por que ele difere? Porque tem amigos que podem estar em outro planeta até, mas vão ser teu amigo sempre. Agora, não é porque tem o vizinho que é teu amigo. Tem gente chegadinha perto de nós que não é amigo. E tem uns que estão distantes de nós, mas sempre que tu precisar, eles vão estar contigo. Então ele chama os vizinhos para quê? Porque o vizinho é aquele que... Qual é o primeiro que tu corre? Aconteceu uma coisa na tua casa, o teu carro não pegou e tu precisa ser rápido. O primeiro vizinho que tiver tu vai bater. Vizinho ajuda, vizinho se serve. Mas amigo é Sadraque, Mesaque e Abednego. Se tem fornalha para ti, tem para mim também. Aleluia. Isso é amigo. Amigo é aquele que diz: vamos para o trono, vamos junto. Vamos para a cadeia, vamos também. Vamos junto. Então a palavra nos ensina a dar valor, a valorizar aquilo que é colocado na tua mão. O homem perdeu, ele volta e pega. Mas na sequência tem outra parábola que diz que uma mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma dracma dentro de casa. Dentro de casa. A ovelha perdeu no caminho, a parábola perdeu dentro de casa, a dracma perdeu dentro de casa. Aí o que acontece, irmão? A Bíblia diz que a mulher acende o quê? A candeia. Ela acende a candeia para que ela enxergasse. Só que aí a Bíblia diz que ela acende a candeia e faz o quê? Varre a casa. Porque a primeira coisa que quando entra a luz dentro de nós nos mostra é a sujeira que tem para tirar. Primeira coisa, quer encontrar o valor perdido dentro de você, tira a sujeira que está lá dentro. Porque todos nós temos dracmas valorosas dentro de nós que o Senhor colocou. Mas às vezes a sujeira não deixa ela se mostrar. Porque ela não vai perder o valor dela, mesmo que ela esteja no meio da sujeira. A hora que tu tirar a sujeira para fora, a dracma vai aparecer. Você tem valor para Deus, eu tenho valor para Deus. Dentro de você existe o Espírito Santo do Senhor. É valoroso para Deus. Ele é Deus. Aleluia. Então quando essa mulher procura, quando ela acende a candeia, quando ela acende a luz, e a luz promove encontro. O Senhor Jesus é uma maravilha. Ele promove encontros, irmã Rita. Ele promove encontros. E o primeiro encontro é com Ele. Tira a sujeira. Tira a sujeira. Limpa. Daqui a pouco ela encontra aquela dracma. O Senhor está dizendo assim para pessoas: tu está procurando fora o que está aí dentro. Se tu não valorizar o que tem aí dentro de valor, não tem como o Senhor te dar algo lá fora, porque tu não reconhece o valor que tu tem. Como é que tu vai cuidar do valor que Deus quer te dar para tu cuidar? É preciso saber o valor que tem dentro de mim e dentro de você. Pastor, mas eu não sei. Então começa a varrer e tirar a sujeira, porque a sujeira está te impedindo de encontrar tudo isso. Ela não procurou do lado de fora a dracma. Ela sabia, não, essa dracma valorosa está aqui dentro. Ela está aqui dentro. E a sujeira e a escuridão têm impedido de eu encontrar com ela. Mas hoje talvez seja a noite de tu acender a candeia dentro da tua casa.
Hoje talvez seja o dia que Deus escolheu para dizer: e acende a minha presença dentro de ti, põe tudo que não presta para fora, tenhas um encontro comigo, eu vou te mostrar o que tem de valor dentro de ti, porque quem colocou foi Deus. Aleluia. E aí ela encerra com o filho pródigo. Está na casa do pai, tem tudo do pai, mas não quer obedecer o pai. Me dá minha herança, que eu vou embora. Vai embora, gasta tudo que tem. Quando ele estava na casa do pai, ele sentava na mesa do pai, ele comia a comida do pai, ele vestia as roupas do pai. Agora ele sai, ele vai para um lugar distante, ele fica longe do pai. A Bíblia diz que houve fome naquela terra, aonde ele estava, houve seca. E aí a palavra do Senhor diz que aquele homem está servindo porcos. E quando ele olha, ele sente fome e diz assim: eu queria comer a comida desses animais. Sabe o que eu vejo aqui, o que eu aprendo? Satanás quer te tirar para longe da presença do Pai, para te tirar da mesa do Pai, fazer tu comer lavagem no chão. Porque isso é que Satanás faz. Só que aí a Bíblia diz que o homem caiu em... Como é que está escrito? O filho pródigo caiu em si. Caiu para dentro dele, para a realidade dele. E ele disse: espera aí, na casa do meu pai até os servos tem comida na mesa. A grande questão é: o orgulho levou aquele menino para longe, mas o caminho trouxe ele de volta. E quem que é o caminho? O Senhor falou com pessoas aqui nesta noite. Falou para ter critérios. Cuidado com quem se aproxima de você. Mas Ele também falou: por que não me pergunta? Ele é que sabe. Se tu te perdeu, hoje o pastor te encontrou. Se tu perdeu o teu valor, hoje a candeia acendeu dentro de ti, e a dracma que estava escondida está vindo à tona de novo. Aleluia. E se porventura tu foi o filho pródigo, ei, tu sabes o caminho. O caminho te espera. Aleluia. Volta para a casa do Pai. Glória a Deus. Oh Deus. Aleluia. Volta para a casa do Pai. Porque o Pai disse: esse meu filho estava morto e viveu. Longe do Pai, morte. Voltando para o Pai, vida. Amém? Amém. Até aqui falou o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, recebe como adoração de um povo que te ama, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.